De volta aqui com Mulher de Mais, o pagamento das taxas únicas, tanto do IPTU como do TCR, que é a taxa de coleta residual, a gente também chama de taxa de lixo, né, Shelinha? Referentes a esse ano 2018, com desconto de 15%, referente ao valor, pode ser pago até amanhã, tá? Segundo a Secretaria da Receita Municipal, a previsão de arrecadação da Prefeitura de João Pessoa neste ano é de mais de 92 milhões de reais. Deste dinheiro, 69 milhões é referente ao IPTU e 23 milhões do TCR. Mas para onde é que vai esse dinheiro, por exemplo? Quem é isento do IPTU? Tem gente que é isento e nem sabe. E quem não pagar, o que é que acontece? Essas e outras respostas com Sheila Sadé. Bom dia! Bom dia, Fernanda! Quando a gente fala de isenção, de gente que vai poder ficar livre desse pagamento de IPTU, eu quero começar logo por esse assunto, né, Sheila? Claro, a gente começa primeiro dando boas notícias. Então vamos começar a ver quais são as situações onde é possível ser isento do IPTU. Vamos ver a primeira arte aqui do programa. Para o imóvel cedido gratuitamente, em sua totalidade, para o uso da União, do Estado ou do município. Exatamente. Onde funcionam alguns órgãos públicos, né, Fernanda? A gente já tem essa isenção. Agora, eu só queria fazer uma observação, Fê, que é importante. É assim, imposto IPTU e a taxa de coleta de resíduos são impostos municipais. Então, o que a gente falar aqui, Fernanda, a gente está falando para João Pessoa. Tá. Cada município tem a sua regra. Algumas coisas eles acabam sendo comum por conta da própria Constituição, que ninguém pode fugir nem Constituição, nem o Código Civil, que tem algumas coisas que são referentes. Mas o que nós estamos falando que vai se encaixar nas isenções, nessas isenções... Para aqui, para João Pessoa. É para João Pessoa, porque eu sei que o seu programa é visto, né? Na Paraíba inteira e é bom você é bom saber. Conhecer e procurar saber também no seu município. A gente também não ia ter tempo de falar dos 223 municípios. Para o imóvel residencial de militares também tem outra coisa aí com relação à isenção, né? Então é o seguinte, polícia militar, policial militar, o policial civil do quadro efetivo com mais de 2 anos não paga IPTU? Não, Fernanda. E ele tem que saber disso. E normalmente meu irmão é militar, eu acho que ele nem sabia disso. Pois é, ele pode exigir isso. A gente vai falar um pouquinho de cada isenção, depois eu falo como é o processo. Tá. Né? Que aí tem todo o meio, onde você procura, quais são os documentos que você tem que levar para poder ter direito. Porque não é automático. Você tem que encaminhar isso para o município que você mora, no caso de João Pessoa, requerendo isso, se enquadrando com toda a documentação necessária para isso. E aí a gente vai vendo passo a passo, porque são várias as formas. E aí, cada forma de isenção, ela tem algumas condições para isso acontecer. Então, nós já vimos a dos entes públicos, né, que tem essa isenção, não faria sentido um ente estar tributando o outro. Nós temos também, no caso, nós já vimos dos militares, então tem muito militar que tem que provar essa sua condição, o imóvel tem que estar no nome dele, né? E é residencial. E tem mais de 2 anos no quarto, exatamente, residencial. Então, se você aí tem algum militar próximo, né? Dê essa dica. Já dê essa dica aí, daqui a pouquinho a Sheila vai dizer como é o trâmite para fazer essa reunião dessa papelada, de onde vai. Também tem mais uma situação de isenção que é para imóvel de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. É mais difícil, porque nós tem gente viva ainda, muita gente. Essas pessoas também têm direito. E aí, é aquela mesma questão, tem que provar, isso são certidões que essas pessoas têm de que serviram, até recebem pensão por conta disso. Então, é o mesmo caminho, tem direito a não pagar esse imposto. É o Estado, é a União, no caso específico, é o município, é o ente federado, dando uma forma de retribuição, né, aos serviços prestados por esses militares, Fernanda. Agora, tem outra situação também para quem recebe uma casa de habitação popular, por exemplo. Essa é uma lei municipal que é vigente, né? Em que o proprietário comprove ou não possuir outro imóvel no seu nome, no nome do marido, do companheiro, da esposa e utilizar o imóvel apenas para fins residenciais. Então, nesse caso, a pessoa também é isenta. Se ela já recebeu a casa, porque já não tem condição, né? Mas olha bem, essa questão da casa, ela tem ainda algumas questões envolvendo. Não é só uma casa popular dada pelo ente, ou municipal, estadual aí. Você tem que pensar o seguinte, tem alguns pré-requisitos que eu tive que trazer aqui para não esquecer deles. Que o imóvel ele não pode ser superior a 60 metros quadrados, Fernanda. Então, são benefícios específicos para cada situação. E a outra questão é o padrão
ele tem que ser um padrão baixo, porque é 60, por exemplo, é 60 metros de área, mas ele é aqueles flatzinhos na praia, ou uma flat toda organizada. Não é, ele tem que realmente estar dentro desse parâmetro e a localização dele também. Por isso que você tem que requerer, colocar esses requisitos. E aí, o órgão responsável por isso, na prefeitura, é que vai deferir ou não essa isenção. Aí, o que acontece? Como o prazo está vencendo, ou se você tem algum atraso em relação aos seus IPTUs anteriores, porque muitas vezes o município, quem está gerindo, não tem ideia de quem é ou não isento, Fernanda. Ele vai mandar para todo mundo. Ô, Sheila, deixa eu só fazer uma pergunta. Se no caso da habitação popular, né, a pessoa não tem outro bem, outro imóvel, Isso. e recebeu do governo, seja municipal, enfim, está isento. Mas para quem mora numa comunidade carente, que não recebeu a casa de prefeitura, de nada, também, como é que a gente comprova isso? Exatamente, ela vai provar dessas condições que eu estou falando. E tem outras possibilidades também, mas o tamanho do imóvel, a localização que a prefeitura já tem deferido dentro da sua gestão, dentro do seu plano diretor, alguns bairros ou alguns locais onde ele não vai cobrar IPTU, onde ele não vai exigir esse tributo, né? Agora, lembrando que a isenção é para IPTU. E coleta... Não inclui a taxa de coleta, Fê. Ah, tá. Eu achava que a coleta entrava. Não, até porque a coleta é um serviço oferecido. É um serviço oferecido. Entendi. Imagina. Justo. E eu também acredito. Justo. Então, assim, ela é bem menor, ela pode ser dividida e vai. Então, você não tem direito ao benefício da isenção do IPTU se você não pagar ou tiver atrasado também a taxa de coleta. Justo. Não achei porque é um serviço para todo mundo. Não achei justo a história do militar, que o imóvel tem que estar no nome dele. Meu irmão me respondeu aqui, Fernanda, eu sei do direito, mas infelizmente eu não sou... Eu não recebo porque é no nome de Ilana, que é minha cunhada. Então, ou seja, ele não faz usufruto desse direito. Isso eu acho injusto, que não é o casal, não é a família que está morando mas junto. Eles atrelam isso muito. Eu buscaria isso judicialmente. Mas assim, eu acho a questão porque as isenções, elas são muito ao pé da letra. Tem que ter uma interpretação que seja uma interpretação constitucional. E eu acho que consegue isso, né? Mas tem que brigar porque ele é bem específico em relação a isso. Por isso que quando você vai... lei municipal, por que não, né? Não é você ir brigar, tentar isso. Porque às vezes a pessoa diz, eu não tenho direito, não insiste, não faz uma petição mudando ou pedindo alguma coisa em relação aos próprios princípios que norteiam uma relação familiar com a ideia do conjunto, até para impor uma imposto de ideia renda. Para um deputado defender, exatamente. Né? Brigar por essas questões. Por essa situação. Por isso que vale a pena, Fernanda, a gente quando compra um patrimônio imóvel, fazer questão de constar, ou como você tiver como proprietário. Porque olha a quantidade de benefícios que você pode ter às vezes, né? Porque não tem um documento, não tem como, né, já ter isso legalizado. Porque isso tudo influencia. Dica agora para quem tem terreno e aí cedeu aí para um campo de futebol, né? Exatamente. Que seja amador, para uma sede social de uma ONG, por exemplo. Exatamente. A prefeitura não vai adivinhar que lá tem um campo acontecendo, que lá tem uma ONG funcionando. Perfeito. O proprietário tem que informar isso, a prefeitura, né, Sheila? Eu me lembro uma vez a gente pedindo, que eu adoro serviços voluntários, e aqui em João Pessoa nós temos várias instituições, porque elas não têm espaço para vocês verem como tem pessoas bacanas no nosso município que prestam serviço voluntário. E tem várias instituições dessas que eles poderiam ter o benefício de não pagar o IPTU, Fernanda, mas como eles não têm o apoio, não tem alguém ali assessorando juridicamente, não tem alguém cuidando dessa parte da administração, e eles estão naquele dia todo correndo, cuidando, né, de manter as crianças, ou asilo de velho, ou pessoas, né, todos dando o seu auxílio, eles acabam tendo uma despesa que não era para ter, Fernanda, porque ele poderia não estar pagando vários tributos, né, e entre eles o IPTU. Outro direito à isenção, que eu também não conhecia, é para o imóvel destinado à moradia de menor adotado, após a conclusão, né, desse processo judicial de adoção. Então, você que passou pelo processo de adoção, concluiu, já está tudo certo, finalizado, registro, tudo organizado, você é isento do IPTU. Exatamente, até o menor completar 18 anos. É um incentivo também. Exatamente, Fernanda. Então, assim, a grande ideia é que ele vai ter um lar, né? Então, assim, também tudo isso é atrelado à residência em que ele vai morar, tá? É a residência que ele vai morar, o bem tem que estar no nome dos pais. Então, ele pode entrar normalmente com esse processo administrativo junto à prefeitura aqui do nosso município e ele vai
ter direito até o menor completar 18 anos. Quer queira, quer não, Fernanda, mas a média do IPTU aqui está na faixa de 600, 700 reais. É uma cota. Esse cálculo, Sheila? Esse cálculo, Fernanda, ele é pra você ter uma ideia, é uma média de 1% em cima do valor venal do imóvel. Tá? É um cálculo que ele faz onde envolve área, né? Mas a alíquota é 1%. 1,5% para residenciais, e aí eles também podem aumentar na medida que um imóvel ele não tiver uma destinação social. A destinação está abandonada, né? Aí a prefeitura ela tem essa possibilidade de aumentar o valor do IPTU, especificamente nessas áreas que não tem uma utilidade. É como se dissesse, poxa, a gente tem uma área ali e não está tendo uma utilidade social, né? Tem a ver com bairro, com localização? Também vai envolver tudo isso, né? A questão da própria estrutura do imóvel, da valorização. É tanto que prefeitura e essa zona, essa área específica da prefeitura, o órgão lá, ele tem todo um plano diretor da cidade, do que pode, do que não pode. Tem as áreas que são mais valorizadas, tem área que pode ter um tipo de comércio, outras áreas que não tem, porque a gente não faz nem ideia. E aí isso tudo influencia nesse cálculo. Tudo isso influencia no cálculo. É tanto que você pode pedir revisão. Entendi. Se você acha que tá pagando Poxa, demais... de uma hora para outra, deu uma pipocada no meu IPTU. Que isso? Tá. Pode pedir revisão, viu? É um direito do cidadão. Vamos seguir aqui que Desirê já tá dizendo, olha o tempo. Tem aí outra possibilidade de isenção, né, para pertencente a viúva que recebe igual ou inferior a 2 salários mínimos, né, para que sirva justamente só para o seu sustento. Mas né, só tem uma condição. Que ela não pode casar de novo, contrair núpcias. Continua viúva. Exatamente. Entendi. Aí ela prova essa condição e aí ela passa realmente a ter direito a não pagar o IPTU. Ela tem isenção. E a gente pensa que não, mas olha, se for uma faixa desses de 400, 500 reais, é um valor considerável anual que você está deixando de pagar. É um benefício que o teu município, né, ele está te proporcionando. E hoje em dia a gente reclama tanto da política de gestão pública, então a gente tem que pagar o que é devido, o que é legal e ir atrás do que é direito nosso. Então, assim, não dá para se acomodar, porque a frase é certa. O direito não socorre a quem dorme. Então, olha, existe uma coisa chamada prescrição. Do mesmo jeito, você só vai poder conseguir um benefício dos últimos 5 anos, como também você só pode ser cobrado, né? Se você estiver devendo dos últimos 5 anos de débito junto à prefeitura. Tô estourada. Estão perguntando aqui se quem tem mais de 60 anos tem... Não, especificamente a município não né? colocou nada. Não tem nenhum tipo de benefício para isso. Até então, não, Fernanda. Pelo IPEP, é isso? Ah, quando é que perde? Ai, Desirê, eu não entendi. Quando perde, a partir de quanto tempo de não pagamento do IPTU? Ai, gente, pelo amor de Deus, olha bem, IPTU, se você não... Primeiro, se você atrasar, seu nome vai para a dívida ativa do Estado, ele vai escrever em dívida ativa, já passa para a Procuradoria do município, onde você vai pagar multa sobre isso e vão registrar isso nos cartórios de título e documento. Você vai ficar realmente com o nome sujo, né? Desculpa o termo bem vulgar, mas o nome sujo na praça sem crédito. E aí, o que acontece? Vai ter uma execução fiscal desses valores. E você pode perder o seu imóvel se chegar a esse ponto de ser penhorado. Porque o município ele vai atrás do dinheiro, né, para gerir todas as contas públicas municipais. Então, pelo amor de Deus, aproveita realmente o desconto, porque 15%, e olha que eu não tenho nada a ver com política, mas 15% de desconto por uma economia doméstica, Fernanda, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Beijo, lindona, obrigada. Ó, é o seguinte, é um assunto muito amplo e que não dá pra gente esclarecer dúvida a dúvida, porque são situações muito específicas. Mas tem um portal, chama Portal do Contribuinte, que tem uma área destinada a perguntas e dúvidas que são as mais frequentes. E eu acredito que vai esclarecer a sua. O endereço está aqui, ó, joaopessoa.pb.gov.br/PC, tá? E você vai lá, lembrando que o prazo para o pagamento do IPTU com 15% de desconto e também da taxa de coleta residual acaba amanhã. E os contribuintes que ainda não receberam os boletos, que também tem isso, não é desculpa não, viu? Você vai nesse mesmo link aqui do site e lá você vai imprimir o seu IPTU e a taxa de coleta residual e também fazer esse pagamento, tá? Então não perca tempo não, aproveita essa possibilidade.